segunda notícia que eu trago para vocês é algo assim tão estranho, tão estranho. Tem um vilarejo na Flórida em que metade da população é de criminosos sexuais. Essa matéria não é atual, mas eu já pesquisei. Eu trouxe essa que não é atual porque ela é mais completa, mas eu já pesquisei dados atuais e sim, praticamente o vilarejo inteiro é de criminosos, metade criminosos sexuais. E essa matéria, então, é da BBC News. No sul da Flórida, a mais de 2 quilômetros da cidade mais próxima, encontra-se o Miracle Village. Em tradução livre, Vilarejo dos Milagres. Uma localidade onde metade da população é formada por criminosos sexuais. Das cerca de 200 pessoas que vivem no vilarejo formado por pequenos e bem cuidados bangalôs, 100 são criminosos sexuais registrados, pessoas que foram consideradas culpadas. Olha só. E que serviram e que cumpriram pena na prisão por um crime sexual. Entre eles há apenas uma mulher. O restante é homem. Alguns são acusados de posse de pornografia infantil ou de ter molestado seus próprios filhos. É mole ou quer mais? Deixa eu mandar um beijo aqui para Natália, que está aqui conosco no Instagram, a Anne Mídias, a Ivanete Pereira. Beijão para vocês. Outros criminosos que vivem nesta cidade abusaram de menores quando estavam em posições de poder. Um professor, pastor, treinadores. Há aqueles que foram para a prisão por exibicionismo. Sabe o que é isso? Tava mostrando o pinto para os meninos. Os menininhos brincando ali e eles mostrando o pinto aqui para o menino. Um determinado número de residentes foi condenado por ter tido relação sexual com as namoradas, porém menores de idade. Aquela situação de menor em vulnerabilidade, ainda que consensualmente. Sob a lei do estado da Flórida, nenhum deles pode viver dentro de um raio de 300 metros de escola, de creche, de parque ou parquinho, onde tem criança, né, gente? Cidades e municípios algumas cidades e municípios ampliaram essa restrição para 760 metros. E em alguns lugares de piscina, além de creche, escola, parque, parquinho, piscinas, paradas de ônibus e bibliotecas. Eles não podem estar em alguns locais a 300 metros, em outros lugares a 760 metros de escola, creche, parque, parquinho, piscinas, paradas de ônibus, bibliotecas. O resultado, então, foi empurrar esse pessoal para áreas longe de local densamente povoado. Ô, gente, não é o máximo isso? Não é o máximo isso, já? Fala, Padridri. Imagina aqui no Brasil se você pudesse ter essa restrição, essa é uma ordem de restrição, igual da Lei Maria da Penha. Fulano que foi pego numa dessas situações que eu falei, que já tem condenação,
não pode chegar a X metros desse tipo de local. Olha que maravilha! As leis da Flórida fizeram do Miracle Village uma opção atraente. O vilarejo foi criado em 2009 por um cara que já faleceu, que era um pastor, que fazia parte de uma organização internacional de ajuda humanitária. O que é uma organização internacional de ajuda humanitária? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, como se fosse o Médicos Sem Fronteiras. Só que no caso dele, era uma organização religiosa. Ele viu as dificuldades que os criminosos sexuais enfrentavam ao tentar encontrar um lugar para morar. Ficou com dozinha. Por quê que o pastor ficou com dozinha? Será que ele se identificava? Embora possam viajar praticamente para qualquer lugar durante o dia, à noite eles devem estar em um endereço que esteja em conformidade com as restrições. Pedidos de potenciais residentes para esse lugarejo chegam diariamente. Temos entre 10 e 20 pedidos por semana, diz o Matheus, que hoje administra esse local. Perdão, Matheus não, diz o Jerry, que também é um agressor sexual registrado. Abre aspas. Nós tentamos não aceitar pessoas com histórico de violência ou de drogas, ou de aceitar pedófilos diagnosticados, daqueles que só podem ser estimulados sexualmente por uma criança. Queremos proteger as pessoas que já estão aqui e aqueles que vieram viver aqui antes de nós. Eu posso errar. O seu erro é maior que o meu, eu não quero conviver com você. Apesar de eu também ter errado praticamente tanto quanto tão feio que você. Gente, porque pra mim, droga e violência, tudo bem. Eu entendo porque eu não quero correr risco do cara me matar. Beleza, né? Eu só como criancinha, eu não sou assassino, né? Pois é, mas tudo bem. É uma questão de preservação ali da vida. Mas ele não vai aceitar pedófilo. Ele tem pornografia infantil no computador, mas o pedófilo diagnosticado ele não aceita, não. Mas é uma cara de pau absurda. Bom, um dos moradores, o Edgar, que mudou para o vilarejo há 10 anos, uma época em que era conhecido como... Tinha outro nome esse vilarejo. Ele deixou a Jamaica e veio para o sul da Flórida em 62. Trabalhou a vida inteira na colheita de açúcar e agora, aposentado, ele passa os dias cuidando de um jardim, planta mandioca, batata doce, banana, frutas, legumes e dá de presente a esses vizinhos da região onde ele mora. E ele diz que é um lugar muito tranquilo, que ninguém incomoda ninguém. Claro, não tem criança ali para os caras pegar. Agora, se você tivesse seus netos lá, né, maluco? Tá doido? Bom, acontece que... ele ainda fala que são pessoas boas. Quando questionado sobre o que ele pensa sobre ter essas pessoas como vizinhas, né? Ele diz que são pessoas boas, que a única coisa que ele sente falta é das crianças e do ônibus escolar que não passa mais por ali. Por que será? Por que será? Você ia querer você com seus filhos, com seus netos, vivendo ao lado ou numa comunidade que quase praticamente a totalidade
dos moradores são criminosos, metade deles criminosos sexuais, muitos abusadores de criança ou detentores de pornografia infantil. Esse povo é doido. Esse povo é doido. Bom, mas olha que interessante. Olha que legal. Esta é uma comunidade cristã. A hora que eu falo uns trem, vocês não acreditam em mim. Vocês falam que eu tô exagerando quando a gente fala certas coisas. Mas é uma comunidade cristã, com pessoas dedicadas a ajudar os criminosos a reconstruírem suas vidas. Mas os não cristãos também são aceitos. Ah, vá cagar no mato. Aceita criminoso, só me falta não aceitar não cristão. Não vou te aceitar não, porque eu sou ateu. Tá, mas quem que eu sei que... Você que não vai me aceitar, quem que você é? Eu sou pedófilo. Ah, cagar no mato. Bom, mas o interessante é que eles recebem na igreja aulas para ajudar a controlar a raiva e outras dedicadas ao estudo da Bíblia. Agora, essa questão de aulas dedicadas ao estudo, ao controle da raiva nessa comunidade que só tem criminosos, é que, independente do que o cara fez, a mente dele, em termos de emoção, de carências, é como a nossa. Imagina você isolado dos seus familiares, do seu círculo de amigos, você não pode mais conviver com eles, você não pode mais ter uma vida socialmente normal, a pessoa pira. E se é alguém que comete crimes, um criminoso que pira, ele faz o quê? Ele continua cometendo crimes. Ou ele até piora, comete crimes mais graves. Então é bacana sim ter uma instituição cristã ou não que se preocupe com essa questão emocional da pessoa. Então, isso aí, pelo menos, a gente tem que dar valor. Bom, pessoas que cometem crimes sexuais e que vão morar nesse lugar, algumas delas, inclusive, estão em liberdade condicional e recebem tratamento psicológico também. Quer dizer, além daquelas aulas sobre controle de raiva e tudo, eles têm acompanhamento psicológico constante. E alguns têm emprego em algumas cidades ali próximas. Bom, com seus gramados impecavelmente cortados, claro, um bando de vagabundo que não tem o que fazer, tem que manter um local lindo, né? E sua vegetação tropical, esta é uma comunidade rural. É fácil esquecer que alguns de seus moradores cometeram crimes graves e chocantes. Eita! Pat Powers, o diretor executivo da entidade que dá apoio ali nessa comunidade, foi condenado por contato sexual com 11 menores quando ele era treinador de squash para jovens. E aí ele diz, como um cristão nascido de novo, ele está usando sua experiência para influenciar os outros. Bota ele no meio de um bando de jovens que eu quero ver se esse cristão nasceu de novo. Mentira! Olha só. Quem tem tesão por criança, isso não passa, a não ser com castração química. Tá? Não me engana, não. Não me engana, não, que desse babado eu conheço. Vem, não. Bom, ele conta que se chega alguém na comunidade e diz que não é culpado, que apenas olhou para uma foto, e ele diz, você é culpado sim. Porque a única maneira de mudar é admitir que você está errado.
Tá, meu amor, só que tem gente que admite o erro só para ir no seu embalo. Ele não admite de verdade. Crimes sexuais, a grande maioria, as pessoas reincidem. Porque tem toda uma questão que não dá para a gente aprofundar agora, de funcionamento da mente, da libido e dos hormônios e etc. Tá? Mas fica sabendo, crime sexual são ao lado de furto e roubo, são os de maior reincidência. Bom, ter tantos criminosos sexuais por perto irritou alguns moradores. Uma moça foi estuprada e ameaçada por uma faca quando era adolescente. Décadas depois, ela ainda não aceita, claro, o que aconteceu com ela. E ela não aceita esta comunidade próxima à cidade dela. E como o nome do local é Miracle Village, ela fala, eu não acho que seja um milagre. Talvez seja para os criminosos sexuais, mas para mim é como um pesadelo. Ah, imagino, né, gente? Deve ser, sei lá. A gente fala, a gente até faz piada, né? Parece até interessante ter um lugar onde você segrega criminosos, né? Beleza, um local onde eles possam ser aceitos e tal, mas eu realmente também não sei como que eu reagiria se eu tivesse passado por uma questão de abuso ou se eu tivesse crianças pequenas morando perto de um lugar desse. Sei não. Bom, mas há um certo... o prefeito de uma cidade lá perto acredita que as pessoas estão chegando a um acordo. Ele conta que as pessoas estão chegando a um acordo para tentar aceitar esses vizinhos. Mas alguns, como essa moça que foi abusada, não aceitam, né? Mas há um monitoramento. O trabalho da detetive policial Courtney, da unidade de monitoramento de agressores sexuais de Palm Beach, é monitorar os criminosos sexuais que vivem em Miracle Village. Ela faz visitas semanalmente para verificar endereços e checar se os moradores têm todas as suas informações registradas de acordo com a lei. Ela conta que, em muitos casos, ela conhece intimamente os crimes dos infratores. E aí ela conta aqui, abre aspas. Acabei de visitar um infrator de um caso em que trabalhei há alguns anos atrás como detetive. Ele molestava suas filhas. Fiz as acusações contra ele e trabalhei na investigação. Ele foi preso, foi solto e agora é meu trabalho verificar se está cumprindo as leis. Nossa, mãe, gente, eu falo com vocês, tem uns trem que a gente arrepia só de ler. Nossa, mãe. Bom, a aplicação das leis de residência ali é custosa e há dúvidas se as restrições realmente deixam a população mais segura. Ativistas dizem que não há evidência para mostrar que os índices de reincidência sejam mais baixos entre os criminosos que vivem longe de escolas, por exemplo, né? Os defensores das leis afirmam que é senso comum. Se você deixar esses criminosos viverem perto de qualquer lugar onde muitas crianças se reúnem, as chances de cometerem outros crimes aumentam. Eu acredito. Muitos daqueles que moram nesse lugar estão lá por falta de opção, já que não conseguem encontrar outro lugar que esteja em conformidade com a lei. E mesmo que as leis fossem revogadas e os criminosos sexuais pudessem viver em qualquer lugar, eles não sairiam dali, porque é muito tranquilo e porque eles são aceitos entre os seus pares. Ah, capeta, sai pra lá.
Show, cruz credo. Opa, não saia sem deixar seu like nesse vídeo, confirme se você já está inscrito no canal e se ativou as notificações. Curta minha página no Facebook, facebook.com/AdriFernandesBH e me adicione no Instagram, @AdriFernandesBH. Obrigada!